Muito boa tarde a todos. É com um grande orgulho que eu dou início a uma sessão da Talk Show da Aliança Millions Missing. Hoje temos a honra de contar com a presença de dois notáveis profissionais, o professor Mário Santos, cardiologista no Hospital de Santo António, no Porto, e o professor Rodolfo Oliveira, pneumologista na Universidade Federal de São Paulo. Ambos têm-se dedicado incansavelmente à investigação e à prática clínica sobre a encefalomielite miálgica e síndrome de fadiga crónica, contribuindo para a ciência e para uma base de evidências que sustentam as nossas esperanças e os nossos esforços. A Aliança Millions Missing é um testemunho da nossa luta coletiva pelo reconhecimento de tratamentos adequados. Agradecemos também a toda a colaboração da Ordem dos Médicos e convidamos cada vez mais jovens médicos específicos queiram saber mais sobre estas doenças pós-virais fatigantes. Como hoje temos aqui muitos participantes portugueses, do Brasil, da Grã-Bretanha e alguns médicos que pela primeira vez, e queremos dar as boas-vindas, como o doutor Ricardo José, pneumologista, a doutora Ana Guimarães, de Medicina Geral e Familiar, a doutora Carolina Magro, fisioterapeuta, a doutora Maria Manuela Grave, de Medicina Interna, a doutora Melanie Dade, pneumologista no Brasil, e agradeço a todos os doentes, cuidadores, e a todas as pessoas do coletivo da Aliança Millions Missing, hoje por estarem presentes aqui e com este tão curto espaço de tempo inicial, não permite identificar todos os presentes, mas sejam muito bem-vindos. Hoje os professores compartilharão as perspectivas valiosas sobre o ITPET, um tema de grande importância para todos nós, que seguimos na busca de respostas e abordagens e que queremos com certeza um futuro muito mais promissor. Dou a palavra agora ao professor Mário para continuar aqui a talk show. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço imenso o convite para poder participar nesta sessão, cujo tema creio ser bastante interessante, importante de discutir, em particular com um investigador e um amigo, o professor Rodolfo Oliveira, que tem bastante experiência nesta avaliação e que seguramente nos trará um insight muito valioso, quer para profissionais, quer para doentes. E eu passaria a palavra ao Rudolf. Boa tarde, Rudolf. Bom podermos voltar a conversar, desta vez no- não nos Estados Unidos, mas cada um de nós em suas casas. E agradeço também a tua presença. O desafio que te coloco é explicares, para quem não sabe o que é uma prova cardiopulmonar invasiva, o que é que se trata, o que é que estamos a referir quando falamos desta avaliação e que pudesse explicar um pouco a utilização que fazes deste instrumento diagnóstico neste contexto desta doença. Tá certo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande participar com você, Mário. É um amigo já de alguns anos já, né? É, Obrigado a Joan e a Aliança Millions Missing pelo convite. Eu acho que a iniciativa é muito importante, né, para disseminar conhecimento, informação dentro da comunidade médica e não médica, né? Então, eu trouxe um material inicial para a gente ilustrar, como a gente estava conversando anteriormente, para tornar mais visual o que é o teste em si, e aí a gente pode ir conversando, abordando as perguntas, né? Só vou compartilhar a minha tela primeiro. Bom, eu vou explicando então, é mais Uhum. fácil eu fazer a locução, que fica mais interessante. Então, a gente vai. Esse aqui é como é feito o teste no nosso serviço, né? O cardiopulmonar invasivo. Então, ele combina o cardiopulmonar não invasivo junto com a avaliação hemodinâmica, né? O cardiopulmonar não invasivo é o ergospirométrico, é o teste em bicicleta com a máscara que vai medir a oxigenação, né? Então, ele é um procedimento que a gente chama de híbrido, que combina técnicas invasivas ou não invasivas. Então, inicialmente, a gente faz o posicionamento
dos catéteres, né? O primeiro que a gente faz é funcionando pela veia jugular, que é uma veia aqui do pescoço, que é o catéter de Swan-Ganz, que a gente vai colocar ele vai passar por dentro do coração e vai ser colocado dentro da circulação pulmonar. Isso vai obter as medidas hemodinâmicas centrais da parte cardiovascular. O segundo catéter que a gente coloca é o catéter arterial, né? Que ele é puncionado na artéria radial, que é uma artéria que passa aqui no braço, para a gente ter a monitorização da pressão sistêmica e ter toda a hemodinâmica sistêmica em tempo real. Faz-se as medidas com a pessoa deitada, em posição de repouso, e depois disso a gente vai subir numa bicicleta, e que é uma bicicleta estática, né, óbvio, e vai fazer o exercício em ciclo ergômetro. E aí ele é um teste bastante dinâmico, né? Ele é incremental, ou seja, a cada minuto vai ficando um pouquinho mais pesado, mais difícil de girar a bicicleta. E a cada minuto a gente vai fazendo coletas de sangue, sangue lá de dentro da circulação pulmonar, ou seja, é o sangue que está retornando do corpo, passando pelo coração para ser oxigenado, e o sangue da artéria, que é o sangue que está saindo oxigenado do coração do lado esquerdo. E aí o teste em si é bastante dinâmico, né? Porque são medidas a cada 1 minuto, então do ponto de vista técnico é muito rápido. Tem que ter uma equipe grande, né? A gente tem mais ou menos uma equipe que gira ao redor de 5 pessoas dentro da sala para conseguir fazer o teste. Pelo menos 2 médicos, pelo menos 3 médicos no nosso cenário, um no cardiopulmonar, dois nos catéteres, né? Um no catéter central, um no catéter periférico, para conseguir fazer as avaliações. Eu vou colocar aqui só uns slides que é mais prático da gente ver essa apresentação, né, de como é que funciona, né? Deixa eu só, acho que ele está ao contrário aqui, só um momentinho. Então, como eu disse, ele combina, ele é uma evolução, vamos dizer assim, em termos de complexidade da ergospirometria, que ela é mais classicamente conhecida na esteira. E quem faz muito em pessoas sadias são, por exemplo, jogadores de futebol, que costumam fazer isso para fazer avaliação de performance clínica, né? E performance ao esforço. Quando a gente adiciona a avaliação de gases coletados na artéria, ele já sobe um nível, e quando você junta toda a parte hemodinâmica, ele é o teste nível 3, ou teste invasivo, ou teste avançado, cada centro chama de um jeito, né? A gente faz com o doente sentado na bicicleta, onde ele vai estar conectado a todo esse aparato de equipamentos, né? Então, consegue fazer o exercício, obviamente, mas está todo monitorizado e tem uma equipe grande dentro da sala. Existe uma variante dele que é com o doente deitado, mas isso tem algumas implicações em algumas doenças, principalmente na encefalomielite miálgica, que tem muita correlação com intolerância ortostática, né? Então, a realização do exercício deitado nessas condições pode não identificar a doença. Então, o mais indicado mesmo é você fazer o exercício em pé na bicicleta para que você consiga detectar a intolerância ortostática, né? E aí lá dentro, então a pessoa está fazendo um exercício com os catéteres locados, um time grande ao redor, a gente vai monitorando as pressões dentro do coração, a pressão sistêmica, fazendo toda a avaliação de gases expirados, né? Que isso mostra para a gente a utilização de oxigênio pelo corpo, né? Monitorização do eletrocardiograma, e vai coletando a cada minuto, dá 45 segundos mais ou menos, amostras de sangue para análise gasométrica, e aí você poder fazer todo o cálculo do transporte de oxigênio, uso de oxigênio, oferta de oxigênio, né? Então, o que a gente o que a gente quer alcançar quando a gente está fazendo essa avaliação, né, o olhar médico por trás é o olhar desse gráfico. A gente está tentando identificar todo o caminho que o oxigênio percorre pelo corpo, desde a hora que a gente inspira ele, né, ele vai passar pelos pulmões, vai ser transportado para o sangue, vai passar para o coração, vai correr toda a circulação, entrar nos músculos, e lá nos músculos entrar nas células e na mitocôndria. E aí, com esse teste, a gente consegue pontuar em qual via, que é a via do oxigênio, que existe algum comprometimento.
né, para tentar ajudar no diagnóstico da intolerância ao exercício, né? Acho que era isso de Muito bem. slides. Muito bem, muito obrigado, Rodolfo. Acho que a tua explicação e o material que trouxeste permitem comunicar bem a complexidade do exame e a razão pela qual ele é tão completo, pelo menos nos permite perceber mais mecanismos do que aqueles que conseguimos perceber com uma avaliação não invasiva. Eu ia estimular as pessoas que estão connosco a colocarem as questões que entenderem no chat para nós as podermos discutir aqui e colocar também ao professor Rudolf. Rudolf, eu começava com uma pergunta que eu acho que provavelmente está na cabeça de muitas pessoas. Esta é uma doença com uma prevalência muito grande. Um, Este é um exame bastante complexo, invasivo, que, independentemente do aumento da capacidade de oferta, será sempre restrito a alguns doentes com a suspeita de diagnóstico, ou já com o diagnóstico clínico desta doença. A pergunta que te queria colocar é: quais são os doentes que mais beneficiam desta avaliação? Portanto, se tu tiveres que priorizar doentes nesta avaliação, por, por que doentes, que tipo de doentes é que tu vais começar? Assim, ele, pela complexidade, realmente a gente tem que ter o pé no chão, né? Ele não vai ser um teste de disseminação grande, porque ele precisa de um aparato tanto tecnológico quanto de material humano, né? De pessoas capacitadas para fazer o teste. Mas ele é fundamental naqueles quadros em que os outros testes não invasivos não conseguiram dar a pista do diagnóstico, né? Então, ele é classicamente indicado na intolerância ao exercício de causa desconhecida, ou seja, onde você fez os testes mais básicos, tradicionais, não invasivos, e você não conseguiu fechar o quadro. O paciente continua assim com sintomas, os sintomas têm impacto em qualidade de vida, e você não achou uma resposta nos testes habituais. Aí você tem que obviamente subindo progressivamente o grau de complexidade dos testes, mas esse seria o teste na linha quase final. Ainda tem, ele pode desencadear outros testes, como por exemplo, ser necessário uma biópsia muscular, né, depois de fazer ele. Mas ele estaria bem no final da evolução da investigação diagnóstica, né? Quando você já fez o básico e não conseguiu o diagnóstico. Ele consegue, na grande maioria das vezes, determinar o mecanismo de intolerância ao exercício nesses quadros. Muito bem. Na tua prática, na marcha diagnóstica que fazes, vamos imaginar um doente que tem diagnóstico clínico de síndrome de fadiga crónica e que tem uma avaliação não invasiva anormal, isto é, com uma objetivável, uma incapacidade de consumo de oxigênio máximo, com alterações que estão descritas nesta patologia, assim como no Covid longo. Nesses doentes, tu avanças para a prova invasiva, em alguns, em nenhum, como é que tu fazes nesses casos? Se o paciente vier com o exame não invasivo normal e ele for sintomático, a gente tem que sempre focar no sintoma, né? Se ele é sintomático e o exame é normal, aí essa é a indicação clássica de progredir, né? Que você evoluiu um passo na avaliação, que o cardiopulmonar não invasivo já é um teste que requer uma certa sofisticação, e se mesmo assim vier normal, precisa ir adiante. A beleza do cardiopulmonar invasivo, ela está exatamente no fato de você conseguir avaliar detalhadamente o consumo de oxigênio. Então, na minha experiência, né, do nosso centro, muitas vezes esse consumo de oxigênio ele é pseudo-normalizado e o mecanismo pelo qual ele está pseudo-normalizado é que justifica a intolerância ao exercício. Então, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, ele sempre tenta compensar. Então, algumas vezes ele tenta compensar, ele faz muita taquicardia, aumenta muito o débito cardíaco para tentar compensar uma extração de O2 ruim.
Então, o VO2, que é o produto final, ele fica ali mais ou menos ok, só que o que está por trás disso é o mecanismo em si, né? Então, é indicado progredir. O que acontece quando, por exemplo, eu via isso muito lá no centro de Boston e eu estou experienciando isso agora no nosso centro também. Com o passar do tempo, quando você tem o teste disponível, a gente começa a já ficar um pouquinho mais tendencioso a, na hora que for pensar em fazer uma avaliação de exercício, já fazer o invasivo. Por quê? Porque se o não invasivo vier negativo, eu vou ter que ir para o invasivo para fechar o diagnóstico. Então, muitas vezes a gente perde tempo nesse, né? Porque a gente tem que lembrar que cada exame a mais que a gente pede é mais tempo até a gente fechar o diagnóstico. E se o teste não for certeiro, vai demorar mais. Então, algumas vezes a gente indica logo o exercício invasivo, porque ele é a última, o mais sofisticado dos exercícios. Então, se ele não apontar nada, é porque realmente não tem nada do ponto de vista de fisiologia do exercício. Pode ter outra coisa, porque né, nenhum teste é perfeito, ele também tem as suas limitações, né? Muito bem, obrigado pela resposta. Eu vou agora fazer-te algumas questões que já estão aqui no chat. A questão da biópsia muscular, colocada pela Muna Cidaros. A biópsia muscular habitualmente fazem depois da prova invasiva. Há circunstâncias onde a biópsia pode ser feita antes do teste invasivo. Como é que têm feito? Eu sei que tu estás a usar a biópsia muscular também no contexto de um estudo clínico, mas como é que têm feito aí em São Paulo? Isso, assim, dentro do protocolo de pesquisa, o que desencadeia é uma alteração da extração periférica de oxigênio identificada pelo cardiopulmonar invasivo, né? Do ponto de vista clínico, eu não sei se existe uma regra, né? Mas na nossa prática a gente indica quando o teste mostra problema de utilização periférica de oxigênio. Se houver uma suspeita de que tenha uma neuropatia de pequenas fibras do ponto de vista clínico, isso também poderia abrir precedente para você fazer a biópsia independente do teste, né? Uhum. Você poderia ter dois tipos de biópsia, né? Uma biópsia muscular, que é uma biópsia um pouco mais profunda, e a outra uma biópsia mais superficial, que é a biópsia de pele, que é para ver essas pequenas fibras mesmo de desautonomia de pequenas fibras. Muito bem. Eu acrescentaria que se do ponto de vista clínico houver alguma suspeita de miosite, obviamente que a marcha diagnóstica vai por aí, Sim. mais do que com a fisiologia. Rodolfo, uma pergunta, a última que chegou, que eu acho que é importante, porque aquele aparato, eu lembro-me do primeiro dia em que cheguei ao laboratório do Dr. Systrom, e tinha visto alguns vídeos e pensei que ia entrar assim num cenário de ficção científica, e a pessoa a quem eu perguntei onde é que era o laboratório era um doente que tinha acabado de sair da casa de banho com o catéter na jugular. Portanto, este exame é de facto muito complexo, é invasivo, não será para todos os doentes, é preciso algum senso clínico em propor este exame a um doente, mas ele não tem muitos riscos. Podes falar sobre as complicações que tens tido? Eh, quais são os riscos que os doentes se submetem quando aceitam fazer este teste? Os riscos, vamos começar por partes, né? Primeiro, o exercício em si, né? O risco de fazer o teste, ele é bastante semelhante ao da ergospirométrico, que é o risco de fazer exercício, tá? Então, isso é importante falar porque ó, muitos dos doentes vão ter sintomas ao exercício. Então, isso pode ser desencadeador de sintomas. Então, se a pessoa tem hipotensão ortostática, ou seja, se ela fica em pé muito tempo, e começa a cair a pressão, isso pode acontecer durante o teste. Mas não que seja uma complicação do teste, é que ele pode desencadear o sintoma da própria doença, né? Só que o teste tem esse objetivo mesmo, de tentar capturar esse momento, né, do ponto de vista médico e poder tirar uma fotografia do que está acontecendo para entender o mecanismo pelo qual isso está acontecendo, tá? Em termos de risco do exame em si, os principais riscos eles estão relacionados ao posicionamento dos catéteres, né? Então, porque são posicionamentos invasivos, como o próprio nome diz, né? A gente vai pegar uma veia profunda no pescoço,
Óbvio que a gente vai usar todos os meios de segurança, né? Ultrassonografia, vai sempre que possível fazer uso de fluoroscopia, é tudo guiado por monitores, mas o risco não é zero, né? Você tem um risco de não pegar o vaso correto, de fazer hematoma, é, de fazer algum acidente de punção, que é o que a gente chama, ou seja, de pegar uma estrutura que você não deveria pegar, né? Você deveria entrar só na veia, mas isso é inerente ao procedimento, né? Na nossa mão isso é muito raro. A gente tem uma taxa de complicação abaixo de 1,5%, é bem baixo, tá? Mas não é isento. E o mesmo se aplica à artéria radial, né? Você pode ter acidente de punção na artéria radial. Aqui as complicações a gente não teve nenhuma em todos os testes que a gente fez, mas é descrito que você pode dissecar a própria artéria, pode fazer lesão no vaso, né, dependendo da maneira como for puncionado, né. Em termos de dor, que eu acho que é uma coisa importante, né, porque os doentes com encefalomielite miálgica, muitos deles têm hiperalgesia, eles têm muita dor. A gente faz sob anestesia local, mas um pouco de dor vai sentir mesmo, porque a próprio ato de anestesia ele incomoda, né? Você vai entrar com anestésico, o anestésico incomoda, e muitas vezes a gente aumenta esse anestésico no decorrer do procedimento, porque tem pacientes que têm essa hiperalgesia e perdem muito rápido o efeito do anestésico local, né? Tem que ser feito só com local, porque o doente, né, a pessoa vai fazer exercício, então ela tem que estar bem, você não pode fazer nenhum tipo de sedação, ela tem que estar apta a fazer um exercício de grande intensidade, né, para a gente poder fazer a avaliação. Muito bem, Rodolfo. Concordo com tudo. Acho que é um exame mais simples, mais seguro do que olhar para aquela fotografia, para o teu vídeo aparenta, mas há sempre, obviamente, riscos, porque é um exame invasivo. Uma pergunta muito pertinente, e que eu agradeço a quem a colocou, não tem aqui o nome, que nos questiona sobre a questão de evidência clínica gerada através deste exame e dos estudos que existem neste exame em jovens e crianças. Eu sei que nós somos treinados para ver e diagnosticar adultos, tu na pneumologia, na cardiologia. Tu tens conhecimento de a utilização deste exame em crianças, adolescentes? Tens alguma experiência? O que é que podes dizer sobre isto? Porque esta é uma doença que infelizmente também afeta esta faixa etária. Sim, isso é verdade. Eu não tenho conhecimento de um centro que faça cardiopulmonar invasivo pediátrico, né? Em população pediátrica, em população de crianças. O que eu sei que acontece no nosso centro também, e também acontecia no centro de Boston, algumas crianças já numa idade mais alta, né? Mais adolescentes, já com o corpo um pouco mais formado, fazem o teste, né? A gente teve a oportunidade de fazer porque algumas vezes nós somos a única opção para fazer o diagnóstico daquela pessoa e aí a gente entende que pesa risco-benefício, e encara o problema para tentar fazer. É óbvio que se for uma criança muito pequena, né, acho que fica, primeiro, tem que ter um grau de entendimento muito grande do paciente para fazer o exame. O paciente tem que conseguir pedalar, tudo, né? Obedecer a comandos, mas não é como sair para pedalar, né? Porque ele está pedalando e ao redor dele tem um furacão acontecendo. Tem uma série de profissionais falando, pegando, então algumas vezes com criança isso pode ser um problema, né? Então, eu não tenho muita experiência, a gente fez poucos casos selecionados, eram crianças já maiores, próximas da idade adulta, onde a gente entendeu que o risco era aceitável e todos os procedimentos foram sem nenhum problema. Sim, relativamente à prova cardiopulmonar não invasiva, já começa a haver alguns case reports e alguma evidência de alterações na resposta aguda ao exercício em adolescentes e crianças. E, portanto, eu acredito que aqui as questões sejam mais logísticas até, É, propriamente de extrapolação da evidência do adulto para a criança, que eu creio que não vá diferir muito. Uma questão também interessante que eu te gostava de colocar, e é sobre o teu estudo, portanto, se calhar esta pergunta vem do Brasil,
é se tu tens já algum insight sobre semelhanças e diferenças entre Covid longo e encefalomielite. Já Fibromialgia. tens alguns dados? Não. Temos, assim, a gente já fez uma análise preliminar dos primeiros 20 casos que nós analisamos. O perfil de pacientes que foram recrutados para o estudo foram pacientes com Covid longa, né? Que a gente tem que relembrar que a definição de Covid longa ela é bem ampla, persistência de sintomas tanto tempo após o episódio da infecção aguda, mas a gente fez um critério de seleção de maneira que a gente fosse selecionar doentes que tivessem disfunção de pré-carga, que é um dos tipos, um dos fenótipos da encefalomielite miálgica. Então, a gente fez uma seleção desses pacientes, né? Do ponto de vista fisiopatológico, ou seja, do que a gente encontra no teste, é a mesma coisa, né? Encefalomielite miálgica COVID longa, elas têm bastante semelhanças. Os doentes que a gente fez do COVID, eles são um pouquinho menos graves do que os doentes da encefalomielite miálgica. Mas aqui vem um ponto de observação. Não é que a doença é mais leve, tá bom? É porque o estudo clínico faz recrutamento ativo de pessoas e a encefalomielite miálgica são doentes do ponto de vista clínico que já rodaram muito tempo no sistema de saúde e estão chegando para a gente como último recurso de diagnóstico. Então, a gente no COVID longo está agindo rápido para fazer diagnóstico e na encefalomielite miálgica, clinicamente, esses doentes chegam mais tardiamente. Então, os achados são um pouquinho mais acentuados na população de encefalomielite miálgica. Mas do ponto de vista de mecanismo de doença, é o mesmo mecanismo, tá, que a gente está encontrando. Muito bem, eu acho que estamos a chegar ao nosso tempo, já são 6h31. Eu fui adiando esta questão que colocaram sobre a questão do CIPET invasivo em Portugal, não que quisesse fugir essa questão, mas porque o tempo é limitado e aproveitar aqui a presença do Rudolf. Essa questão tem sido debatida na própria Alliance Millions Missing. Eu, neste momento, não estou a fazer a prova invasiva com CIPET, portanto, estou a fazer apenas a prova invasiva, o cateterismo invasivo, só com hemodinâmica. O nosso plano é que no início do próximo ano possamos ter os recursos humanos e logísticos para poder fazer esse exame, mas muito há a fazer antes desta prova. Eu acho que também apesar de nós termos tido treino e de gostarmos e de fazermos investigação nesta área, este é um exame final e há muito a fazer no sistema de saúde português e eventualmente também no brasileiro, para providenciar os melhores cuidados, antes de ser necessário um teste invasivo. E a Aliança Millions Missing, a Joan, está a promover essa discussão institucionalmente nos hospitais, com a Ordem dos Médicos, com outros parceiros, e estão a fazer um trabalho excelente de se refletir, porque é um problema muito complexo, porque é uma doença muito prevalente, não é uma doença rara, e é uma doença que exige multidisciplinaridade, exige muitos recursos, muito conhecimento, e não pode ser feita, não se pode circunscrever esta discussão à execução deste exame, que, sendo importante, não responda a todas as necessidades das pessoas que têm esta doença e que nem sabem que a têm. Eh, uma última pergunta, Rudolf, pode ser? Sim, Se o teste exige uma capacidade da Ana Luísa Narciso, se o teste exige uma capacidade razoável de exercício, é indicado a doentes graves, com incapacidade funcional grave, como é que tu medes quando chega um doente que está muito incapacitado, como é que tu tomas essa decisão, se tentas o teste invasivo, como é que geres essa situação? por isso que ele não é uma bala de prata, né, que a gente fala. Ele não vai servir para todos os casos, né? Se o paciente tem muito severo, tem intolerância ao exercício mínima, está a maior parte do tempo acamado, ele não vai conseguir fazer o teste. Ele não vai ser, não é indicado fazer, tá?
Então, parte da avaliação clínica, você tem que, né, tem que fazer a avaliação clínica para ver se naquele caso o teste está indicado ou não está indicado, e pelo grau de gravidade do doente, se for muito grave, não consegue fazer, né? E ele pode dar sintomas, né? Então, um dos sintomas, inclusive, da doença é a fadiga pós-esforço. Então, dependendo do contexto clínico, se a fadiga pós-esforço é incapacitante, é debilitante, a gente vai ter que pesar risco-benefício para entender se vale a pena fazer o teste, sabendo que o teste vai desencadear, porque ele vai ser um exercício intenso. Então, isso é uma decisão muito individual, né, do médico com o paciente, para entender se naquele caso vale a pena. Algumas vezes a gente faz mesmo sabendo que vai desencadear um pouco de intolerância pós-esforço, porque não nada até agora deu diagnóstico, por exemplo. Então você está ali numa situação onde você está com o diagnóstico indefinido. E aí você, mas isso é muito individual, né, Mário? A gente tem que olhar para o doente, fazer análise clínica, entender para ver se é risco-benefício, né, para ver se vale a pena submeter ao teste ou não. Uma pergunta muito rápida, por causa da fadiga pós-esforço, tu já alguma vez fizeste, por exemplo, exercício, mimetizar o protocolo 2 dias da CPET com invasivo? Portanto, faz exercício não invasivo no dia anterior e depois faz a CPET invasiva. Sabes se alguém está a fazer isso? O System faz isto ou não? É, não que eu saiba, nunca fizemos, né? O que a gente recomenda para paciente, por exemplo, que tem muita sintoma pós-esforço, é que ele tenha pelo menos uma semana tranquilo, né? Que ele tenha uma semana, porque se ele chegar no teste já com fadiga pós-esforço, ele pode não conseguir fazer o teste, né? Porque o teste tem um mínimo de exercício que ele precisa fazer para a gente conseguir medir, né? Tem que ter um tempo mínimo para que a gente consiga fazer um número de medidas mínimo e a intensidade tem que chegar em certo ponto para que a gente consiga dar respostas. Então, eu desconheço que tenha, seria muito interessante do ponto de vista de conhecimento, mas a gente não faz, né? A gente pede, na verdade, para o doente não fazer muito exercício antes de vir para o teste. Eu, antes de terminar, vou só responder à Luciana Barbosa, só para ela não achar que está a ser ignorada, porque nos perguntaram quais os testes anteriores à prova cardiopulmonar invasiva. Portanto, aí habitualmente é o workup normal nas situações de intolerância ao esforço de causa indeterminada. Vamos, de acordo com a história clínica e com o tipo de sintomatologia, vamos excluindo doenças metabólicas, doenças autoimunes, doenças respiratórias, doenças cardíacas. É muito individualizado, há um conjunto de exames ao sangue e cardiorrespiratório que habitualmente se faz sempre, a ecografia ao coração, as provas de função respiratória, a espirometria em repouso e outros exames mais comuns e acessíveis e generalizados, e só quando a resposta continua, o diagnóstico não é feito através dessa avaliação, é que vamos começando a pensar na prova cardiopulmonar não invasiva e depois, eventualmente, na invasiva e outros exames, de acordo com o contexto clínico do doente. E Rodolfo, foi um prazer. Não sei se há alguma questão, algum ponto que gostasses de fazer antes de terminarmos. E eu gostaria de pedir-lhe aqui, se faz favor, se tem aqui mais uns minutinhos. Temos aqui bastantes perguntas que possivelmente passaram aqui ao lado. E temos aqui uma pergunta que é para o Dr. Mário Santos, se é possível. Como é que podemos tocar assim? Temos vários pacientes que gostariam de fazer o ICPET, sofrem de pé, os médicos também deles no público não necessariamente não conhecem o que é encefalomielite miálgica ou a Covid longa e não conhecem o ICPET como ferramenta de diagnóstico. O que é que aconselha? Pronto, eu já respondi parcialmente a essa questão. Eu neste momento não estou a fazer ICPET, espero em breve conseguir fazer. Como o Rodolfo referiu, este é um exame que exige muitos recursos humanos, muito expertise, e tempo também para dedicarmos no nosso horário a fazer este exame, porque é muito tempo por doente. Conto em janeiro de 25 arrancarmos com o programa no Santo António, espero que seja realidade essa vontade, acho que sim.
Relativamente ao conhecimento da doença, e eu acho que a Aliança Millions Missing tem feito um excelente trabalho. Este tema começa a ser discutido em diversos fóruns, que tem tido um alcance cada vez maior. Daqui a 2 semanas vamos estar no Congresso Português de Pneumologia, onde haverá uma mesa inteiramente dedicada a este tema, onde o Rodolfo também vai fazer o favor de fazer uma apresentação. E portanto, isto é um trabalho de todos. É óbvio que temos diferentes níveis de responsabilidade, os doentes menos, os profissionais mais, mas é a interação de todos, e acho que o trabalho extraordinário que a Aliança Millions Missing tem feito demonstra isso. Acho que hoje a situação é melhor do que era há um ano, e daqui a uns meses será melhor do que é hoje, e, e temos que, e os próprios doentes, eu acho que na consulta com os médicos assistentes, podem ter um papel muito importante em sensibilizar para este diagnóstico, em falar sobre este diagnóstico, enfim, essa é uma pergunta difícil, espero tê-la conseguido responder minimamente. Claro que sim. E consegue-me, e outra pergunta que tínhamos aqui, qual era a importância dos intercâmbios entre o Brasil e Portugal? Acho que isto pode ser para ambos, em avançar com a prática clínica e de investigação sobre os aspectos cardiopulmonares destas duas doenças. Eu espero que sim. Eu e o Rudolf estamos a conversar para ver se conseguimos voltar a trabalhar juntos ativamente. Eu teria muito interesse, porque a unidade dirigida pelo Rudolf tem neste momento uma qualidade internacional, uma qualidade igual à de Harvard, de Boston, o trabalho que ele tem feito na Universidade Federal de São Paulo, e portanto para mim, para nós, era muito importante, e estamos a conversar, já estamos a trabalhar, temos aí um artigo já, não sobre esta área específica, mas sobre o exercício em que vamos colaborar, e estou certo que temos os mesmos interesses, temos os mesmos instrumentos do lado, temos as mesmas necessidades clínicas dos doentes de um lado e do outro do oceano, e portanto falamos a mesma língua. Portanto, acho que não há nenhum obstáculo para conseguirmos colaborar no futuro. Espero que sim. Só facilitadores. Muito bem. É, Dr. Rodolfo, temos aqui também uma pergunta de um membro da Aliança Millennium Missing do Brasil, que questiona como vai avançando o seu estudo e que semelhanças e diferenças tem descoberto entre os sintomas cardiopulmonares da Covid longa e a encefalomielite mialgia. é, foi aquilo que eu estava conversando com o Mário, né? Eles são muito semelhantes, tá? A intensidade do que a gente tem visto é que é a diferença, a intensidade dos sintomas em si, mas eu acho que tem muito mais correlação com a fase da doença que está sendo capturada do que dizer que é uma doença distinta, tá? A Covid longa, ela é um nome bastante amplo e genérico, e a definição dela é bastante ampla e genérica, tá? Então, por exemplo, é muito diferente aquela pessoa que teve um COVID grave, foi para terapia intensiva, ficou com fibrose pulmonar, ele também recebe o nome de COVID longa, tá? O perfil da COVID longa que se assemelha à encefalomielite miálgica é diferente do ponto de vista clínico. Normalmente é um paciente que teve uma COVID leve, raramente precisou de internação hospitalar e ficou com sintomas mais de fadiga pós-COVID. Esse é o perfil que se assemelha mais à encefalomielite miálgica, tá? Se eu puder fazer só uma observação naquela pergunta que foi colocada sobre a atenção básica, uma coisa que a gente vê com muita frequência nos pacientes que chegam até nós, né, que a gente está no fim da cadeia de investigação, né, é que muitas vezes eles foram desacreditados durante o processo, né? Então, acho que e a gente aprende só lá na faculdade, né, que diagnósticos não físicos são diagnósticos de exclusão, né? E muitas vezes eles recebem diagnósticos que isso é emocional, psicológico, psiquiátrico, etc.,
sem ter feito uma investigação adequada, né? Então, para o colega que está lá no começo, na cadeia, no começo da investigação, na atenção básica, na atenção primária, é entender que se o doente está sintomático e os exames básicos estão normais, que ele tem que encaminhar para um nível de complexidade acima, que só fazendo esse movimento ele já vai estar contribuindo muito, mesmo que ele não entenda sobre a doença. Porque ele entendeu que o básico está normal, não quer dizer que não tem nada, quer dizer que eu não consigo identificar alguma coisa com o arsenal disponível que eu tenho, eu preciso encaminhar para um centro um pouquinho com mais recursos. E se todo mundo fizer esse trabalho, esse doente vai chegar mais rápido no centro mais especializado, porque o grande problema é que o doente gasta muito tempo na atenção não especializada, recebendo diagnósticos outros, ou sendo desacreditado de que não existe sintoma, de que é mentira, e aí a doença vai progredindo, porque ela vai progredir se não, né, se a gente não fizer nada. Então, pelo menos encaminha para um nível acima se aquilo que você tem de recurso não identificou nada e a pessoa continua falando que ela está se sentindo mal. Tem que encaminhar para o estágio anterior, né? Eu acrescentaria a isso algo com que tenho também contactado bastante, até porque na área da cardiologia, da insuficiência cardíaca, dedico-me ao exercício como terapêutica. Estes doentes são muitas vezes, acabam de se queixar desses sintomas angustiantes e frustrantes com o exercício físico, e acabam por receber a prescrição de fazer mais exercício físico, porque de facto há um desconhecimento total da existência da doença, da natureza fisiopatológica desta doença, e colegas muito bem intencionados que tentam ajudar os doentes, mas de forma errada. Portanto, há muito a fazer na questão da consciencialização e divulgação desta doença, porque eu acho que quando as pessoas, eu acho que quando um profissional de saúde tem contacto direto com esta doença, percebe o que é que esta doença significa e a natureza que é muito diferente da doença cardiorrespiratória normal, eu acho que a partir daí, pronto, é um profissional que nós ganhamos para esta causa e para ajudar muitos outros doentes com que se vai confrontar. Alexandra, não sei se tenho autorização para terminar, ou a Alexandra termina, talvez esta Olha, última. vou dar aqui a palavra à Joan, que queria dar aqui uma palavrinha como uma doente que fez o exame com o Dr. Systrom. Pode ligar, acho que a Joan pode ligar a câmara, ou posso tentar, posso ligar eu, claramente. Bem, desde que dê para me ouvirem, está tudo bem. Já estamos a ouvir, Joan. Pode falar. Esse exame, para mim, o ICPET, foi um exame muito, muito importante. Eu estava num estado severo, então tive que avaliar o custo-benefício de fazer o exame. No meu caso, esse foi o exame, digamos, o padrão ouro, no qual, quando foi para avaliar a minha aptitude para regressar ao trabalho e poder receber também alguns apoios monetários, foi o exame que conseguiu quantificar de uma forma, ou seja, mais rigorosa, o nível de intolerância que eu tinha ante o exercício, os problemas que eu tinha na geração. Isto eu não sou cardiologista, mas há problemas de que o oxigênio não chegava ao coração. Também fiz o exame de small fiber neuropathy. Anterior ao exame, tive que descansar uma semana e depois fiz o exame, que não doeu muito, mas depois tive que estar na cama uma semana antes de conseguir me levantar. Este exame deu perspectivas sobre a minha condição muito, muito, muito mais detalhadas do que o exame de CPET de 2 dias que eu tinha feito previamente. Fiz no Cornell, with Betsy Keller. E esse exame, ou seja, chegou à conclusão que o que eu tinha era, ou seja, não era devido à falta de deterioração, ou seja, às vezes eu tenho que me expressar em inglês, que não era devido a descondicionamento físico, mas que antes de ficar doente eu era capaz de andar
10 mil passos por dia, eu nadava, eu fazia muito exercício. Em questão de 6 meses, a minha função cardiopulmonar tinha deteriorado ao ponto que eu tinha o perfil de uma mulher de 94 anos sedentária ou uma mulher de 98 anos ativa, em questão de 6 meses. Mas não chegou a explicar os mecanismos biológicos subjacentes. Isso foi o ICPAT. E depois o ICPAT, sendo o nível de sofisticação do exame, quando eu tive que aparecer em frente da junta médica, era um exame muito difícil de descartar. Ainda podiam tentar descartar o CPAT a 2 dias, mas o ICPAT não. Então, no meu caso, foi essencial tomar esse exame. E, claro, deu novas perspectivas de tratamento. Era só isso. Como paciente, queria só... E agradecer-vos por tomarem a iniciativa de oferecer este exame como uma ferramenta a mais num diagnóstico precoce e preciso. Obrigado, João, pelo seu relato, né? O ICPAT, o que a gente vê, assim, além, obviamente, da questão técnica de dados que ele oferece, as possibilidades que abrem depois disso, né? Ele dá uma resposta, vai? Não existe teste 100%, mas ele dá uma resposta em uns 95% dos casos, né? E só dar uma resposta ao sintoma, isso já é um grande passo para alguém que passou anos e anos, ou passou muito tempo fazendo exames que não davam diagnóstico, né? Então ele dá um resultado palpável, né? Na prática a gente percebe que só o fato de você conseguir documentar, porque é uma maneira de você documentar, né? De você documentar o que está acontecendo, né, em termos médicos e fisiopatologia, só por isso já traz um grande benefício, né? Muito bem, acho que vamos dar então aqui por terminada aqui a nossa sessão. Quero expressar mais uma vez a minha profunda gratidão ao professor Mário Santos e ao professor Rodolfo Oliveira pela generosidade em compartilhar os vossos conhecimentos e as vossas experiências. Agradeço também a todos os participantes pela presença ativa. Foram muitas questões, nem foram todas até faladas, e peço desculpa, mas realmente 1 hora é muito pouco tempo. E é o envolvimento realmente de cada um que fortalece esta nossa comunidade. Gostaria também de convidar a todos para o nosso próximo Zoom Talk Show, onde teremos a honra de receber o nosso professor Vink, juntamente com a Joan, para discutirmos o CPAT de 2 dias. Será no dia 7 de dezembro. Aproveito também para destacar a tal mesa redonda que o professor Mário fez menção há pouco, que vamos estar no 40º Congresso de Pneumologia em Lisboa, com uma mesa redonda da Aliança Millions Missing, que vamos ter a presença do professor Vink, do professor Mário, do professor Rodolfo, do João Malato, da Joan, da doutora Lígia, da doutora Dora, e será dia 16 de outubro pelas 16 horas. E não esquecer, estamos também unidos através do nosso grupo de apoio do WhatsApp, que ficaremos muito felizes de poderem adicionar, e onde podemos continuar esta troca tão valiosa de experiências e apoio mútuo. Muito obrigada a todos e até à próxima. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada por tomar. Deus. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigada.